Dando sequência à mais nova série do canal, bora adentrar no universo What If de Star Wars, onde eu vou contar histórias que aconteceram em uma realidade alternativa. Eu já te contei sobre como seria se o Anakin tivesse se tornado o Imperador, mas hoje iremos explorar o que teria acontecido caso um Stormtrooper tivesse encontrado o Mestre Yoda em Dagobah. Sem mais delongas, bora pra história. Em uma galáxia controlada pelo poder do Império, um Stormtrooper ordinário está prestes a conhecer o Extraordinário. TK-1993, conhecido apenas por seu número, assim como tantos outros soldados sem rosto, embarca em uma missão que não só alteraria seu destino, mas também inspiraria esperança por toda a galáxia. TK-1993 era um Stormtrooper comum, seguindo ordens sem questionar, como se esperava de todos os membros da infantaria do Império. Conhecido por sua obediência inabalável, ele foi escolhido para uma missão especial, o reconhecimento e mapeamento de Dagobah, um planeta remoto cheio de pântanos densos e sombrios e com uma atmosfera assustadora que parecia repelir até mesmo os soldados mais experientes. O Império havia recebido relatórios sobre sinais de energia incomuns vindo do planeta, suspeitando de uma possível atividade rebelde ou até mesmo de remanescentes da Ordem Jedi, considerada extinta há anos. Ao aterrissar na paisagem misteriosa de Dagobah, o silêncio opressivo dos pântanos assombrou TK-1993. Cada passo parecia pesado, tanto pelo lodo que grudava em suas botas, quanto pela sensação inquietante de estar sendo observado. Movendo-se cautelosamente pela vegetação densa, TK-1993 estava em alerta máximo. Os sons de folhas se movendo e os chamados distantes de animais só aumentavam a sua ansiedade. Foi então que, em uma clareira, ele avistou uma pequena figura encapuzada. Seu treinamento falou mais alto e ele ergueu seu blaster, mas algo o conteve. A figura não era uma criatura comum do pântano, mas sim Yoda, o lendário mestre Jedi que o Império presumira como morto há muito tempo. Com pouco mais de 1 metro de altura, Yoda parecia inofensivo, mas sua presença impunha muito respeito. Havia um poder em seu olhar que TK-1993 não conseguia ignorar. O Trooper havia sido ensinado que os Jedi eram inimigos perigosos, uma ameaça à instabilidade e à ordem que o Império dizia trazer. Suas ordens eram claras: se encontrasse algum Jedi, deveria eliminá-lo sem hesitação. Mas, ao olhar para a figura idosa e pacífica de Yoda, ele sentiu algo inesperado: curiosidade e, estranhamente, compaixão. O soldado dentro dele sabia que ele deveria seguir as ordens. No entanto, havia algo profundamente pacífico em Yoda, uma força silenciosa que o fez abaixar o blaster apesar de tudo. Naquele momento, TK-1993 percebeu que não estava apenas diante de um inimigo, estava diante de alguém sábio, alguém com uma história, alguém que parecia enxergar através da máscara de seu capacete. Pela primeira vez em sua vida, TK-1993 se sentia visto por alguém. Os olhos de Yoda brilharam com gentileza e ele começou a falar. Em vez de medo ou raiva, sua voz era calma, tranquilizadora e sábia. Ele compartilhou com o Trooper ensinamentos sobre paciência, atenção plena e empatia, conceitos estranhos à vida rígida de um soldado imperial. As palavras de Yoda perfuraram a névoa de propaganda e condicionamento que nublava a mente de TK-1993, e pela primeira vez o Stormtrooper começou a questionar sua lealdade ao Império. Yoda o ensinou sobre a interconexão de todos os seres vivos, o incentivando a ver além dos limites de seu próprio dever. O caminho Jedi, explicou Yoda, não era de dominação, mas sim de harmonia. Esses ensinamentos despertaram algo profundo dentro de TK-1993, um desejo silencioso de encontrar um significado além do controle do Império. Os encontros de TK-1993 com Yoda se tornaram mais frequentes. Embora suas conversas fossem curtas e cautelosas, cada encontro deixava o Trooper com mais perguntas do que respostas. As lições de Yoda transformaram sua visão da galáxia. Ele não mais a via como um lugar de
de divisão, com o Império de um lado e rebeldes do outro. Ao invés disso, começou a perceber o sofrimento das pessoas por toda a galáxia, indivíduos que ansiavam por liberdade e compaixão, vivendo sobre o peso da opressão do Império. Através dos ensinamentos de Yoda, TK-1993 despertou para uma nova realidade. O caminho Jedi não era um caminho de violência ou rebeldia, era uma filosofia enraizada em compaixão e respeito por toda a vida. Essa revelação conflitou com tudo que ele havia aprendido, mas parecia mais verdadeira do que qualquer outra doutrina imperial. TK-1993 cresceu espiritualmente sob a orientação de Yoda, desenvolvendo um vínculo muito forte com o Mestre Jedi que transcendeu o uniforme que ele usava. Ele visitava Yoda regularmente e cada visita fortalecia sua determinação de se libertar da doutrinação do Império. A sabedoria que Yoda lhe havia transmitido era como uma semente enraizando-se no seu coração, o levando a questionar o seu papel na galáxia. Com o tempo, ele percebeu que não poderia continuar como um Stormtrooper, lutando por uma causa na qual não acreditava mais, mas a decisão de abandonar seu passado não seria fácil. Ele temia a represália do Império e as consequências de abandonar o seu posto. Quando chegou o dia de TK-1993 partir, ele compartilhou sua decisão com Yoda. As palavras do Mestre Jedi foram ao mesmo tempo encorajadoras e repletas de carinho. "Espalhar a luz deve", disse Yoda suavemente. Ele incentivou TK-1993 a levar o conhecimento que havia adquirido e compartilhá-lo com os outros, os ajudando a encontrar seu próprio caminho para a iluminação e liberdade. Yoda permaneceria escondido em Dagobah como um guardião silencioso da força, mas a jornada de TK-1993 estava apenas começando. Com a bênção de Yoda, TK-1993 deixou Dagobah, carregando consigo não apenas a sabedoria Jedi, mas também um senso de propósito que ele jamais conhecera antes. Sua transformação de um Stormtrooper leal a um buscador da verdade era um testemunho do poder do conhecimento e da compaixão. Enquanto viajava pela galáxia, ele compartilhava os ensinamentos de Yoda discretamente, inspirando esperança nas pessoas que encontrava. Embora suas ações fossem pequenas, cada interação plantava uma semente de esperança, um lembrete de que o controle do Império não era absoluto. O legado dos Jedi continuava, mas não através de sabre de luz ou batalhas espaciais, mas sim por meio de atos silenciosos de compreensão e gentileza. Apesar da busca implacável do Império por remanescentes Jedi, Yoda permaneceu escondido em Dagobah, observando a galáxia à distância. A jornada de autodescoberta de TK-1993 se tornou um sussurro de rebeldia, uma onda silenciosa nas marés escuras do domínio imperial. Inspirado pela sabedoria de Yoda, ele viveu como um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da compaixão e da compreensão não poderia ser extinta.